boa noite, galera esperta, canal Educação, EJA! Tudo em paz por aqui, meu povo, tudo tranquilo? Aquele abraço carinhoso, desejando a vocês muita arte, muita vida, muita luz. Tio Matos e toda a nossa equipe, desejando para vocês um período maravilhoso, tá? Galera, a gente vai retomar aí características do século XX, a arte fauvista e a arte cubista, tá? Lembre-se que o século XX ele deixa essas marcas para a gente das vanguardas europeias. E essas vanguardas transformaram o jeito de fazer arte no mundo inteiro. As vanguardas vão surgir na Espanha, na Itália e vão chegar aqui pelo Brasil e irradiar pelo mundo inteiro, tá bom? Na Alemanha também, né? Nós vimos que o expressionismo alemão ele era muito marcado, muito forte, né? Então hoje a gente vai falar sobre o fauvismo e cubismo, tá bom? É um passeio bem longo, fiquem à vontade para perguntar, interagir, tirar as dúvidas de vocês sobre essas duas tendências do século XX. Beleza, galera? Então vamos aí, arte fauvista e o cubismo. Nosso perfil de hoje é esse, conhecer, né, compreender as principais características do fauvismo e cubismo e no final da aula a gente resolver questões. Galera, olha essa imagem lá de Derain, uma imagem fauvista, e veja o que chama a atenção de vocês nessa obra. Olha o uso das cores. Vocês já viram uma árvore assim com o tronco vermelho e o tronco roxo? Duas cores no tronco de uma árvore? Essa sombra, será que realmente ela está ligada à árvore? As cores primárias, sobretudo sobressaltadas, a imagem parece ser mais simples. É ou não é? Olha aí a galera chegando junto. Oeiras, São Francisco do Piauí, Iracema, Seduc, Lindalva, boa noite, querida. Conceição, Thelma Lima, boa noite especial a todos vocês, tá bom? Galera de Oeiras também conectados. Então, o fauvismo, galera, observe que a simplificação da forma, as cores puras exaltadas, são marcas predominantes nessa obra. Então, a gente já tem uma ideia de que o fauvismo há uma simplificação da forma. Beleza? Por quê, tio? Por que os artistas, ao invés de ampliar a técnica, deixar elas mais realistas, por que eles fazem deixar mais simples? Bom, nós já passamos pelo contexto de realismo. O realismo foi no século XIX. Os artistas pintavam perfeitamente como se fosse uma fotografia. Beleza? Como se fosse uma fotografia. A Lindinalva, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Lindinalva. Então, o fauvismo ele é uma espécie até de reação àquelas imagens perfeitinhas, porque o século XX ele é marcado, sobretudo, por essas características, galera. Um período de guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, há uma intensificação das cores e a simplificação das formas, chamando a atenção para a expressividade artística. Num período de guerra, você não pode passar, ou o luxo, né, de se passar 2 anos pintando uma tela. Então, a obra ela é mais simples. Beleza? Então, aí a obra Estaque, né, uma espécie de estação de André Derain, trazendo esse colorido nessa paisagem. Observe que é uma espécie de lago, ao mesmo tempo pessoas ali no entorno, né? Tem uns que estão ali retirando a água desse lago, né? Outros aqui que estão ali deitados nas proximidades. Então, há uma simplificação da forma. Você não vê o rosto das pessoas. Beleza? Olha aí. O contexto é da modernização. Tempos modernos, industrialização, politização, mobilidade, acesso à cultura, liberdade de expressão. Então, os artistas vão estar bebendo nessa fonte. Tá? Liberdade expressiva. Você vai fazer sua obra de arte
com a ideia inicial que vier na sua mente. Ok? E novos pontos de vista, né? Olha aí o voo do nosso querido Albert Santos Dumont, e teve o dirigível contornando também a Torre Eiffel, né? Acontecimentos que marcaram aquela época. Em 1906, o voo do 14 bis, e o mesmo vai ser usado em 1914, já na Primeira Guerra Mundial, né? Os protótipos, sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Os irmãos Wright nos Estados Unidos também, essa ideia do aeroplano, né? Então vejam que a modernidade é uma característica do século XX. Os grandes nomes dos pacifistas, cientistas, jogadores, cineastas, atores. É uma época do conhecimento das grandes potências, né? Olha aí, a premissa básica da arte e da pintura não era representar, mas reconstruir a realidade. Beleza, galera? Olha aí, então, o século XX, Henri Matisse é o nosso pai do fauvismo, tá, galera? Esse cara, ele é considerado um dos artistas mais influenciadores do século XX. Por quê? Porque numa época de tecnologias, numa época de contextos perturbadores, né, perturbantes, uma guerra ela é perturbadora, e ele vem com uma obra mais simplista, mais simplória, e fazer efeito, fazer pensar, né? Então, ele foi um verdadeiro ativista na arte, por trazer esse novo conceito artístico, tá bom? Olha aí, o fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo. Meus amores, lembram aí as crianças, as garatujas, os desenhos infantis? É o começo de uma habilidade. Às vezes a criança risca uma parede da casa inteira, mostrando uma habilidade, né? E outrora a gente não entende isso. Olha aí, o que é o fauvismo? Uma tendência comum de certos pintores do século XX que, reagindo contra a análise impressionista, cercam geralmente o contorno dos objetos. Então, o fauvismo ele vai simplificar a forma, dando essa formatação literalmente mais simplória, contornando, olha aí, cercam, contornam os objetos. Então, hoje, você pode representar uma pessoa simplesmente fazendo lá os palitinhos. Opa, né? Você pega qualquer suporte aí artístico, você para representar uma pessoa, você pode usar o fauvismo. E você comunica, você se expressa, tá? Então, dentro de cada contexto, nós vamos ter artes que demoram muito tempo ou que demoram pouco tempo para ser feita. Lá no Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, a galera passava 2, 3 anos quebrando uma pedra, fazendo uma escultura. Hoje nós temos ferramentas que aceleram esse processo. Mas veja que naquela época tinha-se mais tempo, né? A ciência, o experimento, era tudo mais compassado. Então, em cada contexto, tá? Nós estamos falando no século XX, o contexto é de guerra. Então, a arte ela vai sofrer modificações. Firmeza, meus amores? Então, o fauvismo, ou fauves, ou feras, como eram chamados pintores fauvistas, né? Foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. Então, olha aí, vamos marcar aí o início dela na França, origem na França, século XX, um movimento artístico heterogêneo. O que quer dizer heterogêneo? De diversas outras tendências, né? Nós vamos ter depois escultores, músicos, dançarinos, né? Enfim, o fauvismo, outras pessoas de outras tendências, por exemplo, pintores cubistas também vão fazer pinturas fauvistas, por isso que ele diz que é heterogêneo, tá? Essa tendência é desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907.
A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura. Como a gente falou, galera, como a gente ressaltou no início, ó, utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e uma espécie de profundidade à obra, né? Uma profundidade que outrora pode ser apenas em planos sobrepostos, beleza? Veja a imagem dessa moça, Vila Doniqueta, né? Olha que a expressividade está nesse olhar lateral, essa contorção do corpo, há uma deformação proposital da imagem. Algumas técnicas orientais, por exemplo, o mangá, né? Veja que ele tem uma técnica, deixa eu botar outra cor aqui, ele tem uma técnica mais simples de fazer a imagem, e outrora as crianças adoram fazer os desenhos estilo mangá. Eles pegam aqui simples traço, para lá e para cá, botam um cabelinho ali, daqui a pouco a imagem já está concebida. É mais fácil de fazer, as crianças adoram por esse procedimento mais rápido, né, mais simples também, e é uma tendência que veio do Japão para cá. É ou não é? O mangá, o anime, hoje dominam aí nossas crianças e jovens. É uma técnica interessantíssima, porque dá essa facilidade da pintura, do desenho, tá bom? Querem anotar isso aí rapidinho, galera? Vamos fazer um print e fazer essa anotação aí, tá? Rafael, coloca aí 1 minutão para a galera anotarem características do fauvismo, esse movimento heterogêneo, origem França, século XX, principal característica, cor pura, sem mistura, dá volume, relevo, perspectiva, simplificação, tá, galera? Vamos botar aí, ó, simplificação das formas. Beleza? Simplificação das formas. 1 minutão para vocês, já a gente volta. Maravilha? Conseguiram aí fazer o print, anotar? Tranquilidade, né? Fauvismo é uma obra bem interessante porque ela tem uma acessibilidade a nós, né? Somos convocados a fazer arte sem se preocupar com técnicas acadêmicas. Cada um se expressa à sua maneira. O fauvismo teve início na França, como a gente colocou, porém só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905. Nesse momento, os artistas que compõem o movimento fizeram a primeira aparição no público no Salão de Outono, em Paris. Então vejam que em um curto espaço de tempo, né, de 1901 a 1906, a galera já introduziu essa relação de uma nova forma de expressar arte e, sobretudo, mais simples, tá? Olha aí, foi justamente nessa ocasião que o grupo recebeu o nome Les Fauves, expressão que significa as feras. Então, os artistas fauvistas eram chamados de feras. Por quê? Porque eles faziam as obras muito rápidas. Tá bom? Faziam as obras muito rápidas e de uma forma instintiva, como se fossem selvagens. Ou então, as crianças na sua criação ali inicial, infantil. Tá bom? Os artistas foram chamados de feras ou selvagens pelo renomado crítico
Louis Valcelles, que ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Olha a imagem que ele coloca aqui pra gente, ó. Uma obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Quebra um conceito, né? Uma obra clássica você tinha que participar da academia, aprender todas as técnicas, e o fauvismo você chega lá e faz do jeito que der. Como se fosse uma criança, no seu instinto natural. Tanto é que está aí, ó, a arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista. Galera, primitivista de primeira, de ideia inicial. Ela pode ser melhorada, mas a ideia inicial ela é valorizada. Ah, tio, então eu entendi. Então quer dizer que o esboço, o borrão, o croquis, aquele desenhozinho que a gente faz ali como se fosse uma ideia da nossa cabeça, é o fauvismo? Perfeito, galera. É o inicial, o start. É o inicial, é o start. Dentro dos nossos conceitos de criatividade, né? Todos nós somos criativos, seres pensantes e criativos, mas a ideia inicial ela é primitiva, ela é simples. E você pode dar um ar de decoração, de tecnologia, na sua obra, de acordo com uma base. Mas a base é o fauvismo. Ok? Então, a arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Vamos guardar isso aí, galera, né? Salve as crianças de todo o Brasil, de todo o planeta. Olha aí, artistas do século XX chamando, ei, vamos pintar como as crianças. Parem de guerra, parem de briga. Nossa, isso está novamente no nosso dia a dia, né? Sensação de guerra lá para cima. Então a gente tem de viver nossas crianças, educá-las, dar exemplo, porque o contexto é complexo novamente, não é? Século XXI não está brinquedo. Essas características também estão presentes na Art Knife e nós vamos ter uma aula específica sobre a Art Knife, que é altamente interessante também. Ok? Rafael, mais um minutinho aí para a galera, por favor, faça um print, galera, dessa tela, quem puder copiar o que está em destaque, ok? Só um minutinho, já a gente volta. Beleza, galera esperta? Conseguiram anotar, meu povo? Santa Cruz do Piauí. Tudo bem por aí, meu povo? Tranquilidade? Show de bola. Vamos fazer arte fauvista? Então, galera, vamos observar aí algumas obras, né? Essas são obras das mais emblemáticas do fauvismo, tá bom? A dança, né? La Danse de Henri Matisse e a Madame Matisse. Ambas do Henri Matisse. Veja que, mais uma vez, a expressividade pela cor, a forma simples. A dança, veja que tem aí um contexto bem interessante, né? Parecem que estão dançando de uma forma meio desengonçada, traz uma espécie de dança ritualística, ao mesmo tempo parece que está em desequilíbrio, né?
tem um personagem aqui dessa roda que parece que está em desequilíbrio, ó. Parece que pode cair. E aí, será que tem alguma relação com o contexto do século XX? Contexto de guerra? Ou a própria relação com a vida, o social? As pessoas estariam se perdendo? Veja que a obra é 1909. 1914 temos a Primeira Guerra Mundial. Então a obra ela é simples, mas ela tem mensagem. Se a gente for analisar essa obra, ela tem texto. Como assim, tio, essa obra tem texto? Pelo amor de Deus, não estou vendo nenhuma palavra ali. Mas ela causa em nós uma reflexão. Tá bom? Olha aqui a listra verde, a Madame Matisse. É a mulher do Henri Matisse. E eu digo para vocês, se você fechar um lado do rosto dela e olhar só para o outro, você vai ver uma mulher mais jovem e uma mulher mais envelhecida. Tá? Ele faz uma alusão a períodos de preocupações, né? Envelhecimento precoce, por causa da preocupação. Ainda hoje a gente diz que quando está preocupado os cabelos caem, né? A gente emagrece, enfim. Né? Exatamente, os cabelos ficam brancos. Outra coisa, as cores puras. Vocês já viram uma mulher de rosto verde, cabelo roxo? Até que hoje a gente vê, mas pintado, né? Artificial. Então essa ideia artificial está presente no século XX. As novas tendências, novos produtos. Beleza, galera? Show de bola? Temos uma chuva hoje, né, meu povo? Tá chovendo por aí. Aqui caiu uns merejos d'água, viu? Foi a coisa mais linda, esfriou o tempo. Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendendo a aula, gente? Fauvismo. Simplificação das formas, as cores puras devem ser exaltadas. Olha aí o nosso querido Henri Matisse, vamos falar um pouquinho da vida dele, ó. Foi um artista francês, né? Um artista francês, ó. Opa, perdão. Artista francês, conhecido pelo seu uso da cor e sua arte de desenhar fluida e original. Foi desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente conhecido como pintor. Matisse é considerado, juntamente com Picasso e Marcel Duchamp, como um dos 3 artistas seminais do século XX, responsável por uma evolução significativa na pintura e na escultura. Então, ó, Matisse, Marcel Duchamp, Pablo Picasso são considerados os pioneiros nessa nova forma de arte, tá bom? Seu domínio da linguagem expressiva da cor e do desenho, exibida em um conjunto de obras ao longo de mais de meio século, valeram-lhe o reconhecimento como uma figura de liderança na arte moderna. Então, ó, como eu falei para vocês, um artista, para mudar um conceito, empregar um outro estilo de pintura, sobretudo, ele tem que ter respaldo, tem que ter uma influência, né? E ele, juntamente com Pablo Picasso e Marcel Duchamp, mudaram o curso da arte no século XX. Tá? Começou a pintar em 1889, quando sua mãe lhe trouxe o material necessário durante um período de convalescência após um ataque de apendicite. Na pintura, Henri Matisse descobriu uma espécie de paraíso, como ele mais tarde descreveu, e decidiu então tornar-se um artista, decepcionando profundamente seu pai. Olha, eu lembro como se fosse hoje, a mamãe também ela ficava preocupada com esse negócio de artista, né? Ele, meu filho, tem tanta coisa para você ser negócio de artista. A mãe, ela não entendia a musicalidade, né? Ela achava que para ser músico eu ia virar boêmio, ia viver nas noites, assim, noite adentro, né? E hoje ela entende a musicalidade, eu sou professor de música, professor de arte, né? Também. Então, ela compreende mais essa relação. Mas antigamente era muito preconceito em torno da arte, tá? Artista era como usar, um artista que não quer nada. E veja que essa galera articula uma sociedade inteira.
fazendo pensar, refletir. Beleza, meus amores? Aí um pouquinho aí da biografia do Henri Matisse. E olha aí, uma referência, né? Ele usa a metalinguagem, ele usa uma obra já dele, a dança e coisas do cotidiano. Uma mesa posta aí, né? Como se fosse uma espécie de natureza morta. Agora vamos lá. Simplificação das formas, cores puras. Olha lá o azulzão, o amarelo. Né? Mas, tio, não tem um roxo aí? O roxo não é a mistura do vermelho com o azul? Certo, mas há um predomínio do amarelo e do azul na tela. É isso que a gente está comentando. Há um predomínio das cores puras, um predomínio da simplificação das formas. Tranquilo, galera? A gente poderia dizer aqui, ó, que ele usa a metalinguagem. Tio, que é isso mesmo? Metalinguagem, não lembro, não. Olha, a metalinguagem é quando eu falo de pintura dentro da pintura. Ele está usando uma pintura dele numa nova pintura. É uma espécie de metalinguagem. Tá bom? Olha aí, a odalisca Harmonia dentro de vermelho. Olha o nome da obra, né? O nome da obra é totalmente, digamos assim, como se fosse de criança. Odalisca Harmonia dentro de vermelho. Ele simplifica a forma, ele exagera as pernas da odalisca, né? Compara aqui a uma espécie da época, olha só, uma espécie da época, eu quero dizer, o móvel, tá, galera? Olha aqui, ó, esse criado mudo, né? As curvas dele, associada também às curvas da modernidade, a moda. A moda. Lembre-se uma coisa, olha, esse contexto do século XX, quando a gente tem, já tivemos, né, Revolução Industrial, todo aquele luxo, aquele glamour da Belle Époque, agora ele simplificou. A Belle Époque, ela deixou marcas na Europa de um luxo exagerado, né? O que foi mesmo que a Belle Époque, não lembro. Após a Revolução Industrial, a Europa, né, viveu uma nova ascensão da burguesia, novos materiais, novos prazeres, né? A sala deveria ser altamente decorada, cheia de objetos. E aí o Henri Matisse, já no século XX, traz uma obra simplificando todo aquele ar luxuoso que nós vivemos, né, no século XIX. Olha que interessante, como se fosse uma reação àquele luxo que passamos na Belle Époque. Tá? Tranquilidade, galera? Olha que show. Olha aí, luxo, cama e voluptuosidades. Nós temos aqui mulheres banhando numa beira-rio. Essa obra ela tem 1,16 m por 95 m. É uma obra consideradamente grande, né? Mais alto do que o umbigo da gente, um palmo praticamente. É uma obra interessante de tamanho, mas veja que ele usa a técnica aí do pontilhismo. Tracinhos gerando imagem, né? Simplificação das formas, o azul, mais uma vez, com o amarelo e vermelho sempre exaltados. Ok, galera? Mas a técnica do pontilhismo, que é uma técnica relativamente fácil, né? Porém, mostrando novas tendências. Lembra que a TV, ela tem essas características de pixels. Na TV a gente chama os pixels, megapixels, né? Então, quanto mais pontinhos, mais nítida é a imagem. Antigamente o celular da gente, ele tinha essa relação, de quanto melhor, aliás, era 3.1, 4.1, 6.1, 8.1 megapixels, né? E aí a gente tinha uma melhor resolução da imagem. Hoje nós trabalhamos esses pontinhos nas telas, tá? Telas CD, LCD, a TV 4K, enfim. Olha aí, características, cores intensas, fortes, explosivas, formas e perspectivas distorcidas, pinceladas vigorosas, motivos. Quem já fez esse peixinho assim, galera? Hein? Muito comum, é ou não é? Isso é fauvista.
aquela casinha que a gente começa a fazer na escola, usando as figuras geométricas, né? A gente colocava até assim a parede reta aqui, com a janelinha. É ou não é? Isso é fauvista, simplificação da forma, mas a mensagem, a ideia chegando sempre. Tá bom? Motivos chapados, lineares, tela nua como parte do desenho completo. Tradução, animal selvagem. Mestres, Henri Matisse, Derain, Vlaminck, Duft, Ronald e o Braque. O Jorge Braque, nós vamos ver que ele já vai também passear um pouco ali pelo cubismo. Ok, galera? Pelo cubismo. Querem fazer o print? Arrocha um print aí dessas características, sobretudo essa primeira parte aqui, ó, que aí vai fechar tudo do fauvismo. Rafaelzão, coloca aí um minutinho para a galera printar e anotar rapidão essas características. 1 minuto, já a gente volta. Hein? Olha, a casinha hoje tem as crianças já gostam de fazer tridimensional. Eles fazem uma casinha aqui, aí já vai para o aspecto cubismo, ó. Faz outra lá atrás. Aí depois liga as extremidades. Aí você vai ver a casa por dentro e por fora, ó. Olha como é interessante, né? Uma visão já mais geometrizada. Mas nós passamos pelo processo do fauvismo, da simplificação. A garatuja é uma expressividade fauvista nas crianças, tá? Um desenho rudimentar, mal feito, normalmente sem forma legível, rabiscos que as crianças fazem na tentativa de representar o mundo, né? Ninguém percebe suas garatujas. Os desenhos infantis são cheios de informações, galera. Psicológicas, familiares, né? Interessantíssimos desenhos infantis. Olha aí uma menina com um papagaio, Pierre Bonnat. Veja que essa obra é interessantíssima pela a logística arquitetônica, paisagística, né? E ao mesmo tempo a velocidade com que esses artistas fazem essas obras. São muito rápidos, galera. Eles fazem a obra em torno de meia hora, 1 hora, tá? Eles pintam expressivamente ferozes, né? Bem velozes, tá bom? Pierre Bonnat foi um pintor francês, filho de um chefe de negócios do Ministério da Guerra, olha aí, ó, com mais 2 irmãos Bonnat que deveriam se formar em direito pela Sorbonne, para cumprir o desejo do seu pai. A maioria dos artistas quebrando as ideias dos pais, né? No entanto, depois de 2 anos em Paris, 1888, inscreveu-se na Academia de Belas Artes e na Academia Julian, começando aí sua carreira artística. Na academia formou-se um grupo de artistas do qual fazia parte Bonnat, assim como Paul Cézanne, Maurice Denis, Henri Gabriel Ebels, Paul Hensel, Che Xavier, Roussel, Edouard Vollard. Esse grupo ficou conhecido como o Grupo Nabis, ou Les Nabis. Bonnat, que um dia na Escola de Belas Artes viu uma exposição de arte japonesa, ficou tão impressionado com as obras aí apresentadas que passou a ser chamado pelos seus companheiros de o Nabi japonês. Então, galera, mais uma vez a ideia das influências, né, como a gente falou para vocês, de outros continentes, outras etnias.
É uma marca do século XX, essa troca cultural. Olha aí um autorretrato de Pierre Bonnat, uma fotografia dele e um autorretrato. Esse autorretrato é muito legal, né, galera? É simples e ao mesmo tempo bem interessante, né? Bem interessante. Não é realista, é uma idealização, mas observe que geralmente os contornos aí já estão ficando mais fracos. O artista pinta diretamente na tela sem fazer o contorno. Uma nova versão do fauvismo. Mulheres no Jardim é uma pintura com característica pós-impressionista. E aí a gente tem que falar um pouquinho desse pós-impressionismo, né? Sobretudo nosso querido Van Gogh. Ele era pós-impressionista, tá? Com a falta de contornos de transição nas obras realistas e impressionistas. Então, a falta de contorno, como eu falei para vocês, ó, vai começar a marcar esse tipo de obra. Beleza, galera? Vejam aí nessas estilogravuras japonesas, né, parecendo biombos, que o artista ele vai pintar diretamente na tela, tá? Olha aí, ó, pássaro com flores, um fundo vermelho. Olha aqui, Pierre Bonnat, já mais velhinho, né, um autorretrato mais velhinho, já totalmente desfigurado, né, a fisionomia dele, uma espécie de autorretrato. O Jardim na Sombra, de Pierre Bonnat, veja que a gente tem uma sensação do jardim. Outrora parecem apenas manchas na tela, mas quando você focaliza, você compreende a imagem. Vamos falar no cubismo, galera, bem rapidinho. Lembre-se que o cubismo nós vamos ter uma geometrização das formas. Essa tela aí, a Guernica, Pablo Picasso fez em homenagem, né? Na verdade, uma manifestação contra o bombardeio à cidade de Guernica, na Guerra Civil Espanhola. Então, o cubismo surgiu no século XX. Os principais fundadores, Pablo Picasso e Georges Braque. Tá? Essa obra aí, Les Demoiselles d'Avignon, é uma das mais emblemáticas também do cubismo. Tá bom? Olha aí, ó, características do cubismo. A forma no cubismo não está ligado com o real. Eles geometrizam a forma, eles quebram pedaços e depois remontam. É como se fosse um quebra-cabeça montado de qualquer forma. Beleza? Como se fosse um quebra-cabeça montado de qualquer forma. Show de bola? Então, características do cubismo, como a gente falou. Uma sobreposição de imagens, tá? Geometria. Geometria. Figuras geométricas. Tá? A ausência de perspectiva. Ausência de perspectiva. Sobreposição. Características do cubismo. Veja que eu tenho um pedaço de uma coisa em cima da outra. O nome dessa obra aqui é A Guitarra e o Cachimbo. Você vê aqui uma espécie de cordas de violão, um pedaço de um violão e um cachimbo aqui no meio, ó, perdidinho. Há uma espécie de colagem, sobreposição das formas, né? Geometrização das formas e volumes também é característica do cubismo. Renúncia à perspectiva. Olhe para esse autorretrato de Pablo Picasso e você não vê profundidade. Não tem perspectiva. Beleza, galera? Meus amores, eu vou levar ali para a gente para umas questõezinhas, já no final da aula. Tá bom? E depois a gente vai voltar observando essas características todas, ó. Questãozinha tranquila para vocês. No início do século... Vixe, Maria, faltou aqui o século XX, né? Perdão, galera. Tá aqui, ó, puf, puf, puf. Em Paris, Pablo Picasso e Georges Braque criaram um novo estilo que mudou a ideia de se fazer arte. Estamos falando do cubismo. Quanto a este movimento, o que a gente pode dizer do cubismo, galera? Letra A. As imagens deveriam ser planas e nítidas. Nós vimos nitidez ali? Agora a gente quase nem enxerga um violão, né?
Então tá fora. Tá bom? Letra B, romperam com a ideia de arte medieval. Também tá fora, que a ideia do cubismo não tem nada a ver com a Idade Média. Características de geometrização das formas, né? Letra C, a cor é o elemento mais importante da obra. Será que é isso no cubismo? Se fosse fauvismo, tudo bem, né? Mas no cubismo a gente falou aí questão geometrização. Letra D, passaram a valorizar as curvas e as linhas paralelas. Será que a ideia é essa, galera? Eu acho que não, né? Agora a letra E, olha que legal, reproduziam os objetos e as figuras em dezenas de pedaços. O cubismo, galera, é como se eu pegasse ali um quebra-cabeça montado, desmontasse ele e depois montasse de qualquer forma. Isso é uma característica do cubismo. Imagine uma bomba, numa imagem tão boa de estar pensando, né? Mas uma bomba destruindo uma casa. Agora você pega os pedaços da casa e monta ela todinha como se fosse um muro. Isso é a ideia do cubismo. O contexto é guerra. Então a imagem, ela representa esses horrores da guerra também. Beleza, meus amores? Olha só, galera do EJA, eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para vocês, convidando o nosso encontro da próxima quinta-feira, tá bom? Sempre positivos e um abraço carinhoso a todos vocês. Valeu, galera. Show!